O seguinte, eu tenho um pensamento... Cara, eu acho que o culpado disso, mano, na real... Bolsonaro, não. Não, velho. Eu acho que o culpado é o laicato. Porque a função do laicato é a ocupação desses espaços. Então a gente tem leigos que não se comprometem com seus trabalhos para poder ocupar esses lugares públicos, saca? Leigos que não são bons juízes, leigos que não são bons prefeitos, bons governadores, saca? Mas assim, todos esses leigos, laicos, vieram de má formação de outros sim, leigos. Só que aí que tá. Esse problema é vindo de Eu acho que trás. as próximas gerações já não vão ter essa desculpa mais, entendeu? Porque não é mais Caso assim... catequese com farol. Não é só. A internet tá toda aí disponível pra você poder ser um bom católico, é entendeu? É um conjunto de coisas. Não, sim, eu eu falo acredito que... brincando. Então, assim, eu acho que o laicato é que é negligente em não assumir a postura que é dele, saca? E principalmente depender demais do clero, saca? Não, Eu não é só dependendo do clero. Senta no sofá e deita o pau no bispo, mas tipo assim, e aí, velho? Cadê o juiz católico da desgrama É a questão lá, da sabe? unidade de vida, né, cara? Às vezes a pessoa até tem formação, mas falta aquela questão da unidade de vida. Eu sou católico, não só dentro da igreja, mas na minha casa, sou católico no meu trabalho. Não, e o católico ainda tem um preconceito idiota com o laicato. Como se o ser leigo não fosse... Tipo assim, eu não fui padre, não fui freira, aí sobrou, virei leigo. Não, mano! Laicato é vocação, brother. Você tem que abraçar essa parada, sabe? Eu acho que isso é um dos principais problemas. Porque se você for ver, até no período antigo, a função do laicato na defesa da fé foi importantíssima para que a gente chegasse na igreja primitiva. Se não fossem os leigos, nós não teríamos as escrituras, a gente não teria igreja. Exatamente, tanto que o clero vai ter poder depois desses éditos, saca? Principalmente na Idade Média. Só que no começo da igreja eram os leigos, mano. Eram todos leigos. Não, até o exército, você vê, por exemplo, é uma pena que nós não tivemos o RPG do Lepanto. Mas se você parar pra olhar, quando você vai lendo a história da Batalha de Lepanto e cruzadas e tudo, a maioria era formada por quem? Leigos, mano. Não, São Paulo, quando ele ia nas regiões, quantas vezes ele ia numa região, estabelecia uma comunidade e deixava pra coordenar 2 leigos, às vezes um casal. Aí vazava e deixava os leigos lá pra cuidar do rolê, sabe? E aí a gente vê hoje em dia um laicato pobre de espírito, mano. Não, mas não é que daí você tem um... Laicato Jujuba. É um laicato Jujuba, velho. Isso aí, hoje é isso. As pessoas estão muito fúteis. Exato, cara. É um povo muito vazio. Porque daí hoje o laicato se resume no Instagram. Todo mundo quer ser influencer. Vou fazer um exemplo aqui também. Inclusive, o catecismo ele deixa claro assim. Todo mundo quer ser o Ítalo Marcílio hoje em dia. Não, uma coisa que o Vitor falou aqui que é importante. Por exemplo, daí você para pra olhar, um padre, por exemplo, vai falar, igual eu, sou padre. Quem me conheceu e quem me conhece hoje fala, o padre mudou muito. Tudo bem, eu tive que mudar algumas coisas na minha vida, mas principalmente no modo de como celebrar, porque eu era uma coisa e eu pregava de um jeito, eu tive que adaptar a realidade, por quê? Porque você sofre um monte de coisa. Não, e só pra tipo terminar aqui. Paulo Ricardo, igual, por exemplo, você veja, o padre Paulo Ricardo mudou do começo pra hoje. Mudou demais da conta. Só pra poder encerrar o que eu tava falando aqui, um puxão de orelha que eu fiz no Catequese Farofa, eu quero reforçar aqui também. Teve aquela parada em Manaus, né? Fizeram lá um clipe dos Loyola lá em Manaus e tal. Aí o pessoal... Mano, aí fica a pergunta. Cadê os leigos daquela paróquia, mano? Você teve que esperar o Tiba, velho, lá no sul, fazer a porra de uma live. Não tem leigo nessa paróquia pra chegar no padre e fazer, padre, vamos conversar aqui nós dois. Sabe? Pois é, alguém fazer uma denúncia pro bispo, laicato bosta, uns leigos mané, sabe? Chegar e... cadê os leigos do rolê? Qual que é o problema do leigo? Nós estamos estudando sobre isso. Que viado. Fizeram um clipe dentro da igreja, lá em Manaus. Não viu, tá viajando e tal. E aí, brother, quem tem que manifestar é os youtubers, só que não tem leigo lá, não? Qual que é o problema no direito? O direito, ele precisa ser acionado a partir de alguém que propõe alguma coisa. Isso quer dizer, não é uma denúncia anônima, eu tenho que ir lá, colocar meu nominho, bonitinho, babá, com os meus documentos. Vai fazer a denúncia contra a paróquia? Isso, contra o pároco, que autorizou ato de profanação. E o povo tá com medo disso? Não, agora o povo tá com medo de padre. Você tá em Manaus, K2. Não, bicho, bota... O que vai fazer? Na flechada, não sei? Pode ser, ué. Véi, vai lá, faz um negócio, mano. Os treinos no norte é resolvido de outro jeito. Não, mas eu acho que não é, não. Em qualquer lugar, por exemplo, você não tem... O Vitor tá estudando isso também. Você não tem a formalização da denúncia. Você tem gente que reclama. Igual, por exemplo, é claro que eu fui obrigado a mudar a homilia.
Mas, por exemplo, você estava citando um caso que eu passei 4 anos já? Deve ter. Uns 4 anos. Eu fui acusado que eu usei um termo jocoso. Eu não fui grosso. Eu usei jocosamente. Vão olhar no dicionário o que é jocoso. Na hora de fazer uma homilia sobre a questão do homossexual. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que esses homossexuais vieram e falaram que iam fazer uma denúncia formal no Ministério Público contra mim. Eu falei, não, beleza, vocês têm todo direito. Foram no bispo, tal, fizeram tudo que podiam. Eu tinha que fazer uma retratação pública. Qual foi minha proposta? Eu faço a retratação pública. Ainda falei, hoje eu retrato sobre o homossexualismo. Amanhã vamos retratar por causa do alcoolismo, do adultério, por causa que falou não sei o quê, por causa que falou disso. A igreja que tinha o papel de denunciar. Ah, mas ela anuncia o amor e tal. Mas esquecemos do evangelho de hoje, né? O Jesus hoje fala o que no evangelho? Alguém lê o evangelho hoje fala nisso? Fala aí, padre. Jesus vai falar, vim trazer fogo sobre a terra. E como eu queria que já tivesse... Mas ele disse que veio trazer a espada. Ele não veio fazer coisa, ele veio trazer espada. Mas o que o senhor falou teve alguma conotação, se alguma coisa doutrinalmente errada? Ele esculachou. Não. Uma das melhores homilias. Não, doutrinalmente não estava errado. Eu estava falando dentro do catecismo. Só que daquele jeito dele. O problema é que eu fui jocoso na hora de falar. Ele foi forte. Aí, mas assim, foi muito boa a homilia. Ele não falou palavra, ele não foi... Não falou nada de errado, a forma exatamente, que ele falou muito bem. Foi um negócio assim de parar até pra anotar.